No ar, Radar de Notícia. Conosco no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a toda a sua equipe e a todo o povo guarulhense. Vereador, ontem tivemos uma sessão extraordinária na Câmara, né? Me parece que todos os projetos enviados pelo prefeito foram aprovados. O que me chama a atenção é que em determinado momento o senhor se absteve de votar foi uma questão de empréstimos, é isso? Exato, Pedro. Foi um projeto de lei encaminhado pelo prefeito, pedindo autorização da Câmara Municipal para contrair o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para realizar algumas melhorias dentro da Secretaria da Fazenda, empréstimo esse de 25 milhões de reais. A lei orgânica do município, que é a lei maior da cidade, depois da Constituição Estadual e a Federal, ela coloca algumas regras para quando se trata de contrair empréstimo. Tem que seguir mais ou menos o rito quando se trata da lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária, tem um rito próprio a ser seguido. Então o presidente, quando é deliberado o projeto, ele precisa constituir uma comissão especial, ela tem finalidade específica para aquilo. Você que tem experiência no legislativo, você sabe que, até usei isso como exemplo ontem na minha fala, o Hospital JJM, o Hospital Estela Maris e outros empréstimos ainda na gestão passada do então prefeito Almeida, sempre se constituía essa comissão especial para tanto. No entanto, esse projeto foi encaminhado, o presidente da casa entendeu por bem da desnecessidade de constituir a comissão especial e eu não me senti confortável porque ele se fundamentou no regimento interno. No entanto, o regimento interno ele está inferior à lei orgânica do município e ele não pode se basear, porque o artigo 237 ele é taxativo, lá não está escrito poderá a critério do legislativo. Então, se lá é taxativo, eu me senti no dever de não votar a favor e nem também votar contra, eu me abstive. Até acho que o empréstimo é necessário para a cidade, para buscar melhorias no serviço público e trazer eficiência na gestão de tudo que a cidade precisa fazer ao bem da população. No entanto, a gente tem que ter um pouco de cautela quando se trata de empréstimo. Nas gestões passadas, muitos empréstimos foram feitos sem certos critérios e hoje a cidade está pagando as duras penas. E quando eu falo a cidade, é todos nós, população guarulhense. Então eu fiz as minhas ponderações, outros vereadores também fizeram, o próprio vereador Edmilson Souza, e eu me abstive, deixei registrado lá os porquês da irregularidade. Uma curiosidade minha, por que vem o banco já discriminado, Caixa Econômica Federal, não poderia ser qualquer outra instituição financeira? Não, eu acho que isso aí já tem tratativa com o governo federal, com a Caixa Econômica, que tem os juros mais satisfatórios para o poder público. Isso é muito comum, os bancos oficiais ter uma condição melhor do que os bancos privados, e quando esse projeto é encaminhado dentro da Câmara é porque já houve uma tratativa administrativa a respeito e normalmente o agente financeiro ele exige a aprovação na Câmara. Então há uma espécie de convênio já com o governo federal. Exato. Tá certo. Agora, vereador, o senhor chama também a atenção uma votação que prevê gratificação por produtividade aos agentes de cadastro. Isso na Secretaria de Fazenda, não é isso? O que o senhor observou ali? Pedro, isso é um grande problema aqui na cidade, né? Você sabe, ao longo desses tempos, várias gratificações, sempre houve questionamentos tanto do Ministério Público como decisão do próprio Judiciário a respeito, onde simplesmente não faz uma análise ampla e restrita sobre toda a categoria de servidores públicos e valorizar os servidores no todo. Não só esses que estiveram ontem na votação merece, como outras categorias. Então a minha crítica ontem foi em relação a isso, até porque na gestão passada, eu, alguns outros vereadores, o próprio ex-vereador Guti, cobrava muito uma seriedade com relação a esse tipo de assunto. Não que não está tendo seriedade no governo Guti, mas que poderia a Secretaria de Gestão mostrar realmente um trabalho mais qualitativo a respeito disso. Inclusive, Pedro, tomar uma providência com a expulsória. Hoje nós temos vários servidores com mais de 70 anos, a lei obriga a dispensar aos 70 anos, existe uma ação civil pública julgada na Justiça do Trabalho e a Prefeitura simplesmente não cumpre. Mas a lei da bengala não foi para 75 anos?
A nível municipal eu tenho dúvidas, eu acredito que não se aplica, viu? Precisa ter um aperfeiçoamento na legislação, há controvérsia a respeito disso. É uma referência federal, né? Mas é a nível federal. Como tem a tal história independência dos poderes, só se aplica lá em O cima. senhor acha que não é automático? Eu entendo que não é automático. Então esta situação precisa, a minha crítica, como de outros na data de ontem, é valorizar mais o servidor público. Hoje você tem servidor, Pedro, ganhando R$ 1.200. O vereador, o nosso colega vereador Eduardo Carneiro, ele até fez uma colocação, eu acabei não me manifestando, ele disse que realmente a iniciativa ganha mais. Há controvérsia, se você pegar a nível federal, por exemplo, os servidores públicos federais são carreiras que realmente almejada por conta da qualificação salarial, porque as pessoas que lá estão renunciam a qualquer outro propósito profissional, porque eles se dedicam realmente ao interesse público. E eu penso que a nível municipal precisamos realmente valorizar as carreiras públicas e não simplesmente tornar o Departamento de Saúde do Trabalho do próprio município, da própria Proguaru, um depósito de pessoas adoentadas por falta de condição de trabalho e falta de salário digno. E não adianta agora a gente, no meio do governo, simplesmente ficar com o discurso que isso é necessário. Isso já era para ter iniciado uma gestão lá atrás, em meio de governo, isso não é mais possível. Então, toda vez que tiver essas questões de gratificação, eu vou estar criticando, porque isso daí, na verdade, é uma bomba relógio que algum outro gestor ou o próprio Guti vai enfrentar por questionamento do Ministério Público, porque muitas das vezes a gratificação que você está lá pagando, ela não tem justificativa. Exemplo disso, os próprios procuradores, eu sempre vou usar como exemplo, porque eu sou advogado, eles receberam a gratificação por eficiência. Eficiência era inerente ao cargo, isso aí foi um aumento salarial disfarçado que a gestão Almeida criou e o próprio judiciário derrubou. Então, essa é a minha crítica. Vamos colaborar? Quero colaborar, fiz a observação na data de ontem, só que tem situações que não dá para concordar, né, Pedro? E aqui é gratificação por produtividade. Então, Pedro, estou sem produzir, Pedro. Fala, Virgílio. Pedro, eu estou aqui no site da Câmara e um dos destaques aqui na seção de notícias sobre a visita dos vereadores aos conselhos tutelares. A situação está preocupante nos conselhos. Qual é o seu comentário, sua opinião sobre os conselhos, a situação dos conselhos atualmente? Virgílio, a situação dos conselhos é um problema lá na Secretaria de Assistência Social, secretaria aquela cujo secretário não está fazendo o dever de casa, porque se fizesse primeiro estaria tomando providência com todas as pessoas abandonadas no centro da cidade. É uma secretaria que se tornou um feudo político. Em todos os CRAS da cidade eles estão trabalhando de forma direcionada, inclusive o prefeito precisa tomar providência a respeito disso. Por mais que você tenha pessoas lá aliadas, ajudando pela governabilidade, nós não podemos tornar os CRAS da cidade extensão de certo partido instalado na cidade, e isso está sendo de forma descarada na frente de qualquer pessoa. Isso é muito ruim para a cidade, e acabam em tudo isso esquecendo do próprio Conselho Tutelar, que é a parte mais, vamos assim, desinteressante para quem está na gestão, e não é de hoje, né? A gente sabe que cobrança do Conselho Tutelar existe desde a gestão, quando era a secretária Genilda, pelo aperfeiçoamento, pela melhora, mais abertura de conselhos tutelar. Então é algo que a gente tem que brigar constantemente pela melhora, e o prefeito precisa chamar essa situação para si e dar um choque de gestão naquela secretaria. Pelo que eu entendi, a secretaria está aparelhada, então? Está aparelhada nos próprios CRAS da cidade, só que agindo de forma política e não de forma aos interesses da população. Então está tendo direcionamento, isso é muito ruim. Muito mesmo. Vereador, eu ouvi críticas que o senhor fez e eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esse relacionamento tenso, já, eu diria até litigioso, entre a Secretaria de Saúde e o Instituto Gerir. Esse é um problema sério, né, Pedro, que você não encontra aqui um voto positivo a respeito disso. O próprio colega Eduardo Carneiro já esteve aqui falando contigo por várias oportunidades, e foi um filho que ninguém sabe quem é o pai, quem foi que descobriu esse filho e trouxe para Guarulhos. Agora ninguém quer assumir o ônus disso. Infelizmente isso ficou no colo do Guti, e ele vai ter que tomar uma decisão,
o mais rápido possível, porque não dá para ficar do jeito que nós estamos vivenciando. Há cerca de 15 dias eu me manifestei de forma pública, estive lá no HMU. É vergonhoso a forma de trabalhar desta empresa. A gente sabe que saúde não pode ser negócio ao extremo. Você tem que saber dosar a saúde, principalmente tratando-se de saúde pública, o interesse financeiro e principalmente o interesse da população. E isso não está se levando em conta, as pessoas chegam lá de forma desvalida, não tem aonde se socorrer. Eu vi algumas pessoas, quando eu estava lá, não, você vai lá na Policlínica Paravente, mas será que tem médico? Eu não sei se tem médico. Então, é uma situação muito ruim. Vai para lá. Vai para lá, você se vira, não é dessa forma, daqui, né? É dignidade da pessoa humana, né, Pedro? Isso aí está nas nossas leis federais e assim por diante. Então, não há, dizer para você, como a gente concordar com toda essa situação que veio ocorrendo lá no HMU. E se o prefeito não tomar posição, isso vai ficar pior, e é um pior para o governo dele. A gente não quer o pior melhor, a gente quer uma cidade melhor. E a cidade melhor, às vezes, a gente acaba entrando em embate aqui acolá, ou divergência disso, daquilo. É uma posição política que eu tenho, e eu não poderia me furtar de me fazer presente lá e dizer que está tudo bem. Não está não, né? A gente sabe que a saúde pública na cidade precisa avançar muito, e precisa melhorar. Não dá para simplesmente a gente ficar, passado 2 anos, continuar olhando para o retrovisor. Só uma observação aqui, Antônio Luiz do Vale, né, conselheiro de saúde, ele fala que chega a 11% dos servidores ficam de licença médica durante o ano. Então você vê que é o que eu estou falando, não existe uma atenção maior para esse setor. E eu falo como advogado, eu já advogo em várias questões da cidade, e eu conheço o histórico muito alto de trabalhadores afastados por enfermidade e simplesmente retornam nas mesmas condições, não faz adaptação na atividade da pessoa, e é um criadouro de pessoas doentes. Isso é muito caro para a cidade. O Jair do Macedo está perguntando, vereador, se o senhor tem alguma informação sobre a EMEI lá no Nova Carmela, em Bom Sucesso, só falta ser equipada e é extremamente necessária. Não, eu não disponho dessa informação, a gente pode até buscar na Secretaria da Saúde e passar para ele depois. Fala, Virgílio. Ainda sobre a Câmara, os parlamentares aprovaram, votaram o substitutivo de autoria de 15 vereadores que permite licenciar-se para assumir mandato eletivo estadual ou federal na condição de suplente. Na mesma linha de discussão, foi aprovado para a ordem do dia da próxima sessão o projeto de Lauri Rocha para incluir na resolução a licença para exercer mandato eletivo. Posso fazer? Aquele intervalo, né? O deputado estadual em São Paulo assume em 15 de março. E não é só isso, né, Pedro? Vamos dizer que eu sou o primeiro suplente de partido qualquer aí, sim, e aí o titular lá se afasta e eu teria que assumir a suplência lá na Assembleia Legislativa. E neste caso, eu estando no mandato de vereador, teria que renunciar. Então ele está vindo com essa medida corrigir uma falha da lei orgânica e do regimento interno do regime. Por isso que são 2 mudanças. Uma na lei orgânica e outra no regimento. Não conflita com a legislação eleitoral, vereador? Não, que é para a próxima, eu não vejo desta forma, não. Porque eu já vi no passado o vereador não assumir suplência de deputado, justamente para não ter que renunciar ao mandato. Isso, então essa correção. Eu não vejo irregularidade aperfeiçoando desse modo, principalmente porque será para as próximas legislaturas. Bom, a Câmara ainda aprovou ontem a questão de concessão da Zona Azul, né? Eu acho que era necessário, tinha algumas cobranças, só penso que demorou um pouco, né, Pedro? Porque desde março que nós estamos parados sem esse tipo de trabalho, e aí nós temos que atribuir responsabilidade à própria Secretaria de Trânsito e Transporte, que demorou no estudo e análise, mas foi aprovado, e agora a sistemática é o prefeito sancionar esse projeto de lei e dentro de em breve contratar-se uma nova empresa para gerenciamento da Zona Azul da cidade. E a Câmara apreciou ainda ontem, parece uma mudança, né, na legislação sobre a remoção e guarda de veículos abandonados pela cidade. Isso é importante, né? A gente sabe que isso daí passou da hora, né? Então, muito bom esse projeto e vai ajudar na fiscalização, e agora a Secretaria de Trânsito tem mais elementos para poder agir. Vereador Lars Santos, só para finalizar, e a disputa pela presidência da Câmara, como é que o senhor está observando? Pedro, é muita boataria, né? Muita boata, porque eu acredito que essa questão só vai se aperfeiçoar depois da primeira semana de outubro.
Depois da eleição. Eu acho que tudo que está acontecendo agora, você sabe que a gente dorme com a pessoa e acorda com o outro, não tem jeito. Eu acredito que até lá, até pelo menos 15 dias. Aliás, você acompanha a história da cidade, você sabe que Várias situações assim aconteceu até na véspera. Então, Já vi urna voar. então eu não acredito que essa solução se dê antes de outubro, não. Acho que só entre outubro e novembro e até os primeiras 2 semanas de dezembro se resolverá. Obrigado, vereador Laércio Santos, pela participação. Eu agradeço a oportunidade, estamos aí sempre para dialogar. Bom dia a todos. Bom dia, 7h29. Vamos a um rápido intervalo, produção.